Pronto, boa noite a todos. O Gonçalo já disse um bocadinho da minha, digamos, daquilo que eu sou. Sou vigilante da natureza do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, principalmente os últimos anos tenho estado na Reserva Natural do Pulo de Arzila, e sou um pouco conhecido pelos colegas como o Paulo dos Caixotes e também poderia ser conhecido como o Paulo das Caixas Ninho. Isto porque me faço sempre transportar por uma grande quantidade de material, desde óptico, agora carrego o carro com material para a captura de borboletas noturnas, também material de anilhagem, e uma das coisas que me acompanhou sempre foram exatamente as caixas ninho para passeriformes cavernícolas, vulgarmente os chapins. Nos últimos anos tenho estado fixo no Pulo de Arzila e coloquei 30 caixas ninho em 2021 e é um pouco essa história que eu aqui venho contar, que é uma história possível de acontecer com qualquer um de nós que tenha um pequeno espaço florestal ou que tenha acesso a esse espaço florestal e que resolva colocar meia dúzia de caixas ninho. Portanto, as caixas ninho podem-se definir como um habitáculo artificial, pode apresentar várias formas e ser construída com materiais muito diversos, possuindo três finalidades básicas: a proteção das espécies que nidificam em cavidades e que vivem no habitat florestal degradado, facilita o estudo de muitos aspectos da biologia de aves. Reparem que os chapins fazem ninho em pequenos buracos, em árvores, muros de pedra, inclusive até no próprio chão, no próprio solo, e portanto é de muito difícil observação os ninhos e estudar a sua fenologia, e também as caixas podem ser usadas para divulgação e sensibilização ambiental. Portanto, a construção das caixas ninho por parte do homem com a finalidade de facilitar a reprodução de aves provavelmente iniciou-se em tempos imemoriáveis. Existem evidências que durante a Idade Média já se construíam ninhos de modo regular para aves que tinham utilidade para o homem e depois para serem utilizadas na sua alimentação, quer os próprios juvenis, quer os ovos. Em 1622 há um ornitólogo, o Lina, que propõe já um desenho de caixa-ninho para estorninhos, e um dos nomes frequentemente associados à utilização de caixas-ninho é de Hans von Berlepsch, que é um naturalista alemão, foi um naturalista alemão que no final do século XIX desenvolveu e promoveu caixas-ninho desenhadas com base nas necessidades específicas das aves e defendia a sua utilização como medida de conservação e de proteção das florestas contra pragas de insetos. Já nos princípios do século XX, concretamente em 1915, nos Estados Unidos da América, estimulava-se as pessoas a construir caixas ninho com materiais usados, madeiras velhas, para atrair as aves aos parques urbanos e jardins. E num documento de Commonwealth of Massachusetts sobre caixas ninhos eram propostos uma série de modelos distintos, sobretudo com finalidades ornamentais e de distração. Ora, nos anos 50, devido à deterioração de áreas florestais, começou-se a colocar em prática a colocação de caixas ninho para espécies de aves florestais, para aumentar os locais de nidificação e fomentar a expansão de algumas destas espécies. E a partir desta data, principalmente no norte do continente europeu, investigadores iniciaram os seus estudos com espécies passeriformes que ocupavam estas caixas-ninho, principalmente os chapins. Na Suécia, foi publicado nos anos 80 um estudo sobre a biologia da reprodução destas espécies, baseando-se em dados recolhidos de uma forma continuada entre 1956 e 1984. E, portanto, deste modo, além de se proteger estas espécies, conseguiu, pela primeira vez, ter acesso ao fenómeno da reprodução de espécies que eram difíceis de investigação por nidificarem em pequenos buracos inacessíveis. Ora bem, em Portugal, as primeiras caixas-ninho foram utilizadas em 1956 no Parque das Termas de Carvalhelhos pelo professor Santos Júnior
E a partir de 1972, pelo Nuno Gomes de Oliveira, eu penso que toda a gente sabe quem é este grande conservacionista e ornitólogo, e ele instalou as primeiras caixas de ninho no Parque Nacional da Peneda de Gerês e na Reserva Natural da Zona de São Jacinto, bem como noutros locais. E na Reserva Natural ele começou com exatamente 150 caixas de ninho espalhadas naquilo que depois seria uma área protegida. Aliás, em São Jacinto, em 1985, estavam colocadas 524 caixas de ninho e no ano de 1987 foi desenvolvido um estudo pela Lília Fidalgo intitulado Contribuição para o estudo da biologia da reprodução dos parídeos nidificantes na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, recorrendo a dados obtidos em 425 caixas de ninho. Já no início do século XXI, o município de Seixal passou a colocar a caixas de ninho em algumas áreas urbanas para combater a presença da porcionária ou lagarta do pinheiro, portanto, que é uma praga florestal que, para além de causar danos importantes em matas de coníferas, pode causar intoxicações severas em seres humanos e animais domésticos através do contato com os seus pelos urticantes. E, com início em 2020, um dos primeiros grandes exemplos foi o projeto Alojamento Local para Aves, no Algarve, após ter vencido o Orçamento Participativo Nacional 2018. Portanto, neste projeto, a Associação Vita Nativa, Conservação do Ambiente e o ICNF colaboraram para instalar milhares de caixas de ninho em jardins, parques e áreas periurbanas, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de cavidades para diversas espécies cavernícolas, urbanas e semi-urbanas. É óbvio que, ao longo dos anos, existiram outras entidades, estabelecimentos de ensino, associações que foram colocando pelo país caixas de ninho. Portanto, o exemplo não se restringe só a isto, mas isto é só para dar uma ideia do que é que tem sido feito. Aliás, alguns artigos científicos publicados, quer na revista, por exemplo, na revista Aero, ou que foram objeto de comunicação nos congressos ornitológicos organizados pela SPE, a recolha de informação era proveniente de caixas de ninho. Agora eu vou falar sobre as minhas caixas de ninho. E como eu disse, sou conhecido pelo Paulo dos Caixotes e também poderia ser conhecido pelo Paulo das Caixas de Ninho. E as caixas de ninho, para mim, tiveram início em 1994, quando eu coloquei 200 caixas de ninho e que eram monitorizadas todos os sábados pelos alunos do Clube de Ecologia da Escola Secundária Martinho Arias de Soura. Portanto, todos os sábados, os alunos deste núcleo, deste Clube de Ecologia, que iam do 8º ao 12º ano, deslocavam-se para o Polo da Madrid, dividíamos em 2 grupos e depois percorríamos toda a área do Paul a visitar e a registar o que se observava nestas caixas de ninho. Esta experiência foi muito interessante, porque mais tarde, já com o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, foi desenvolvido um projeto de Ciência Viva, em que os alunos, quer da Escola Secundária de Arganil, quer da Escola Secundária Martinho Arias de Soura, monitorizaram caixas de ninho que foram colocadas tanto no Polo da Madrid como na Mata da Margaraça. Portanto, estes alunos visitavam as caixas de ninho com as mesmas metodologias, nas mesmas datas, nos 2 locais e depois, no final, o que fez foi analisar os dados. Portanto, os alunos analisaram os dados, compararam os 2 locais e depois elaboraram uma comunicação oral que foi apresentada no 3º Congresso de Ornitologia organizado pela SPE, com o título Contribuição para o estudo da biologia da reprodução dos parídeos na região centro de Portugal. Esse trabalho foi muito interessante porque o Polo da Madrid está situado no Baixo Mondego,
é constituído uma zona úmida, grande parte das árvores são salgueiros, enquanto a Mata da Margaraça está em altitude, na zona centro-interior do país, e a vegetação dominante são castanheiros, carvalhos, cerejeiras, azedreiros, azedinhos e por aí fora. E isto deu uma situação muito interessante que foi a nidificação dos chapins no Polo da Madriz começava 15 dias mais cedo em relação à data da nidificação dos chapins na Mata da Margaraça. E depois aí foi tentar encontrar uma explicação. Talvez a mais visível seja que os salgueiros, nesta altura, já começam a ter flores e começam a nascer as primeiras folhas, e na Mata da Margaraça as primeiras folhas e as primeiras flores vão aparecer só daqui para o final de fevereiro. E, portanto, talvez seja esse digamos, o gatilho que permite que numa zona úmida junto ao litoral, os chapins iniciem a época de nidificação mais cedo do que numa zona de altitude, de montanha, no centro e interior de Portugal. Mas este trabalho foi muito interessante porque depois foram os próprios alunos a recolher informação, depois analisar os dados, comparar os locais e a preparar esta comunicação científica que depois foi apresentada no terceiro Congresso de Ornitologia, organizados pela SPE. Nas últimas décadas tenho desenvolvido alguns projetos temáticos de sensibilização para o Centro Escolar de Arzila, compreende a Escola Básica e o Jardim de Infância, para a Escola Básica da Esteira, que é uma escola situada nas proximidades do Polo da Madriz, em Sor, e também no mesmo concelho, durante 3 anos, na Escola Básica de Simões. Depois a Escola Básica de Simões fechou e então deixou-se de lá desenvolver este tipo de projetos. Um dos temas preferidos que são escolhidos pelas professoras e também pelos alunos tem a ver com aves. E a visita às caixas-ninho instaladas na Reserva Natural do Polo de Arzila ou na zona que rodeia os estabelecimentos de ensino é uma das atividades realizadas. Ora, mas como vocês vão de ver, é sempre complicado levar uma turma inteira para o Polo de Arzila e eles estarem a visitar todos os ninhos. Se forem 30 alunos, se cada aluno fizer rapidamente a visita à caixa-ninho num minuto, nós temos 30 alunos em redor da árvore a demorar meia hora para visitar o ninho. Então o que eu faço para facilitar isto é, eu tenho uma caixa-ninho guardada no meu gabinete, no interior eu coloquei um ninho construído em anos anteriores por um chapim, e depois deposito lá alguns ovos que não eclodiram. E é este ninho que eles depois vão espreitar e vão, digamos, descrever o que viram, vão registar, muitas vezes vão desenhar o que observaram, de modo a que eles vejam qualquer coisa dentro daquela caixa que é colocada numa árvore. Existem muitas atividades de sensibilização nas escolas em que é colocado, nos últimos anos, normalmente é colocado um hotel para insetos e uma caixa-ninho. E depois nem eles veem os insetos, nem eles espreitam para dentro da caixa-ninho. E eu gosto que eles vejam qualquer coisa lá dentro. Neste caso, podemos dizer que é uma coisa falsa, digamos, mas trata-se de um ninho construído por um chapim, trata-se de ovos depositados, mas que vai despertar a curiosidade daquilo que eles estão a observar. E não vai perturbar a identificação de nenhum casal, nem de nenhuma espécie. Portanto, nós podemos ver, o ninho está colocado a pouco mais de 1 metro do chão, eles estão todos entusiasmados a subir uma escada metálica, todos em fila, à espera da sua vez. E, portanto, vamos despertando a curiosidade e vamos informando da importância da colocação de caixas-ninho, da importância de preservar as espécies, de conhecer o seu comportamento. Portanto, é uma forma de nós começarmos a despertar desde muito novos
a atenção, neste caso, para a avifauna e para a reprodução. E o que é que se vê dentro de uma caixa ninho? É isto. Um ninho e 4 chapinhos reais, ainda jovens, com 15 dias de vida, dentro do ninho. Mas por vezes também vemos outra coisa, que é uma progenitora extremamente zangada por nós estarmos a espreitar para dentro da caixa. O que esta está a fazer é imitar o silvo de uma cobra, no sentido de nos assustar e de afastar, digamos, o predador que abriu a tampa e que está a espreitar lá para dentro. Quando nós visitamos as caixas ninho nesta condição em que a progenitora está lá dentro, nós imediatamente fechamos a tampa e afastamos-nos e depois só registamos que, digamos, a progenitora está em cima dos ovos, está a proceder à incubação e afastamos o mais depressa possível da área. Portanto, aqui só foi feita esta pequena filmagem só para demonstrar que às vezes elas têm este comportamento. Ora bem, vamos então fazer aqui um enquadramento das minhas caixas ninho. Portanto, isto é um projeto de monitorização que eu desenvolvo na Reserva Natural do Pulo de Argila e que teve início em 2021 e que continua a decorrer. Para quem é funcionário público, sabe que nós somos avaliados pelo sistema do CIADAP. No sistema do CIADAP nós temos de ter objetivos ligados à fiscalização, ligados à monitorização, ligados à gestão ativa e à sensibilização e também objetivos ligados à contribuição para a melhoria da unidade orgânica onde nós estamos inseridos. Ora bem, então o que eu faço é, num desses objetivos, eu coloco sempre este trabalho de monitorização com as tais caixas ninho. Também está integrado nas atividades que eu desenvolvo de sensibilização ambiental junto de escolas situadas na área da Reserva Natural do Pulo de Argila, mas também nem sempre. Este ano o tema é a árvore, e nas outras escolas o tema é borboletas noturnas. Portanto, neste ano 2025 e 2026, a parte das aves está em stand-by. E depois isto é uma primeira série temporal documentada para os passeriformes cavernícolas na Reserva Natural do Pulo de Argila. Portanto, o Pulo de Argila tem o estatuto de reserva natural, está situado no Baixo Mondego, no distrito de Coimbra, e abrange os concelhos de Condeixa, Montemoro Velho e Coimbra. Tem um grande mosaico de habitats com elevada heterogeneidade, tem áreas florestais, tem zonas agrícolas, tem corredores ripícolas e é um excelente habitat para passeriformes cavernícolas. Em números muito simples, são 30 caixas ninho. Consegue-se detectar a presença de 2 espécies e vamos já com 5 anos de recolha de informação. A sua localização, nós podemos ver aqui o ninho número 9, está situado nas traseiras do Centro Interpretativo da Reserva Natural do Pulo de Argila. Depois esta zona é toda uma zona florestal, olival, pinhal, eucaliptal, zona de carvalhos. E depois esta zona aqui é toda ela bosque ripícola ao longo de uma vala, bem como aqui o ninho 20. Portanto, são 30 ninhos espalhados por esta área do Pulo de Argila. Basicamente todos eles estão distanciados uns dos outros cerca de 100 metros. Demora-se 2 horas e meia a percorrer todos estes ninhos num percurso que está calculado em 4,5 km. Tem 2 funções, a função científica e a função conservacionista. Portanto, aumenta-se assim os locais de nidificação, mitiga-se
a degradação florestal e, como investigação, faz uma monitorização detalhada da biologia reprodutora. Portanto, estas 30 caixas de ninho foram instaladas em 27 e 28 de janeiro de 2021. Foram todas instaladas a 3 metros do solo, em troncos de árvores, orientadas para sul, com dimensões adequadas para o chapim real e para o chapim azul, e têm a ventilação e a estabilidade térmica necessárias para que eles possam nidificar sem problemas no seu interior. As visitas são feitas no intervalo de 7 a 10 dias, numa fase inicial, e depois vamos encurtar estas visitas de 1 a 3 dias, quando existem posturas, eclosão, juvenis. Quando nós encontramos uma fêmea dentro do ninho, muitas vezes, ao outro dia, eu vou lá tentar ir a outra hora para conseguir contar os ovos quando ela está ausente. Portanto, esta antecipação não se produz em todos os ninhos, produz-se nos ninhos onde nós precisamos mesmo de recolher aquela informação. E essa informação é a data da postura, o número de ovos, as eclosões e depois os juvenis que saem do ninho. Portanto, entre 2021 e 2025, nós tivemos sempre estas 30 caixas disponíveis. Considera-se que a caixa está ocupada apenas quando foi registada a postura de ovos e, nestes anos, o chapim real fez 91 posturas na primeira postura, com uma ocupação média de 70,7%, e fez um total de segundas posturas de 35, com uma ocupação de 23%. Os chapins azuis ocupam menos as caixas, portanto fizeram em 5 anos um total de 13 primeiras posturas e só uma segunda postura. Portanto, as primeiras posturas de chapim real apresentam uma ocupação média de 60%, portanto 91 posturas totais, com um pico em 2024 e 2025. As segundas posturas tiveram uma ocupação média de 23%, também mais elevada em 2024. E nós podemos ver aqui as posturas espalhadas ao longo dos anos. 18 em 2021, 16 em 2022, 17 em 2023, 20 em 2024 e 2025. Portanto, temos taxas de ocupação na ordem dos 60%, 53%, 56%, depois 66%, 66%, nos 2 últimos anos. Em termos de segundas posturas, temos 6, normalmente 6 posturas, 5 posturas, 7 posturas na parte das segundas posturas. Ora, o que é isto? Portanto, o número total de ovos variou entre 92 e 120 ovos por ano, com uma média de 106. No global, foram feitas 126 posturas, portanto, 91 primeiras posturas com 530 ovos e 167 ovos nas segundas posturas. Tudo totalizou 697 ovos, 615 eclosões, portanto 88%, e 414 juvenis que saíram do ninho com 60% de sucesso reprodutor. As primeiras posturas têm sempre mais consistência, a taxa de eclosão é muito mais elevada, o sucesso reprodutor também, e as segundas posturas já têm uma taxa de eclosão de 83% e o sucesso reprodutor é mais baixo, de 55%. Agora, tendo em conta que um chapim coloca um ovo por dia, é possível depois determinar a data do primeiro ovo. E por isso é que às vezes nós encurtamos a distância entre visitas para nós sabermos ao certo os dias em que os ovos foram colocados. Em 2021 foi a data mais precoce, que foi em 17 de março. Depois, no ano seguinte, a 26, a 24, a 20 e a 24. Portanto, a média é o primeiro ovo ser colocado no dia 22 de março. Existem também picos de postura, portanto, é quando existe o maior número de fêmeas a colocar ovos nos ninhos, 10 ovos em 2021, 2022, 2025.
8 ovos em 2023, 7 em 2024, todos na parte inicial de abril. Normalmente a primeira postura tem uma média de 30 dias, 33 dias em 2021, 27 em 2022, 29 dias em 2023, 31 em 2024 e 29 dias em 2025. Agora, isto para mim é o mais divertido disto tudo. Divertido porque gosto de ver estes dados e é isto que me obriga todos os anos a estar a fazer este trabalho. Isto são a quantidade de ovos que é colocada em cada dia. E nós podemos ver aqui em 2021 que o primeiro ovo foi colocado exatamente a 17 de março. E temos aqui o casal que colocou 5 ovos. Depois há uma paragem e outros casais só reiniciam a 26. E vão por aqui fora, cada vez mais fêmeas a colocar ovos, até que neste período temos o maior número de fêmeas a colocar os ovos, no dia 7 de abril, haver 10 fêmeas a colocar pelo menos um ovo. Depois decresce e termina a primeira postura. Depois, mais tarde, há as chamadas posturas de reposição, que é muitas vezes quando estas posturas não produzem juvenis e eles voltam outra vez a fazer. E também existem aqui as segundas posturas, porque existem casais que nidificam neste primeiro período e depois voltam a repetir a postura mais tarde. Muitas vezes estes casais são casais já com alguma idade e preferem aqui colocar, por exemplo, só 4 ovos e depois mais tarde voltam outra vez a colocar outros 4 ovos. Enquanto muitas vezes aqui acontece juvenis novos que optam por colocar 8 ovos, mas depois esse processo é um processo mais exigente em termos custos energéticos, de esforço, e depois eles entendem que não devem colocar mais nada porque, obviamente, que, digamos, entre aspas, aturar 8 filhos custa mais do que aturar 4. Eles conseguem alimentar em maior quantidade de comida, fornecer maior quantidade de comida quando só têm 4 juvenis, ao invés de terem 8. E, portanto, há aqui umas situações engraçadas que acontecem neste período da postura de ovos. Em 2022, temos aqui uma coisa diferente. Eles começam mais tarde, há um pico de 9 ovos ainda em março. Depois há aqui outra subida de colocação de ovos e depois volta outra vez a haver a segunda postura para finais de maio e princípios de junho. Em 2023, a nidificação, o pico de ovos foi de 8, também começaram no dia 24, espalharam-se um bocadinho no tempo e depois temos aqui as segundas posturas. Em 2024, espalharam-se ainda mais, o pico só foi de 7, portanto, eles espalharam-se, talvez porque as condições fossem boas e eles, digamos, não entenderam que deviam se concentrar naquele período ótimo e acharam que o período ótimo era longo e eles foram espalhando a nidificação. Isto é uma coisa que eu não sei, mas que penso que tenha acontecido. Há aqui uma primeira postura mais tardia e depois temos posturas de reposição e segundas posturas nos meses de maio e junho. E depois em 2025 temos uma situação similar à que aconteceu em 2021. Temos aqui um pico de 10 ovos e eles estão mais ou menos concentrados neste período de tempo. Depois da segunda postura, também na mesma altura. Se nós somarmos os ovos todos destes 5 anos, dá-nos que a postura de ovos dos chapins reais aparecem num período de tempo compreendido aqui, por exemplo, entre o dia 24 de março e o dia 15 de abril. Portanto, é neste período que os chapins reais decidem colocar e fazer as posturas. E depois temos aqui as segundas posturas, já num período mais longo, que atinge os meses de maio e de junho. Agora,
Se nós estivéssemos a trabalhar em outros locais, se por exemplo estivéssemos a comparar o Pulo da Madriz com a Mata da Margaraça, ou o Pulo da Ardila com a Mata da Margaraça, este pico aconteceria 15 dias mais tarde, algures aqui. E, portanto, mas a informação que nós temos do Pulo da Ardila é que a nidificação naquele local ocorre entre o dia 24 de março e os dias 15 de abril. Ora bem, isto depois é números. Existem aqui números engraçados, que é, temos aqui a taxa de eclosão dos ovos, 94% em 2021, 98% em 2022, baixa em 2023 e depois 84% e 88% em 2024 e 2025. E o sucesso reprodutor, que é o número de juvenis que saíram do ninho, comparando com o número de ovos, nós temos 61% dos ovos que eclodiram e saíram juvenis. Temos em 2022 73% e temos em 2023 43%. Volta a aumentar em 2024 56% e volta a atingir os valores de 2021 em 2025. Portanto, as primeiras posturas obviamente contribuem para o sucesso inicial do sucesso anual em todos os anos, com taxas de eclosão que chegaram até a ser de 99% em 2022 e depois um sucesso reprodutor entre os 50% e os 76%, comparando 2023 e referente também ao ano 2022. Quanto ao chapim azul, é uma coisa muito diminuta, portanto, este tem uma média na primeira postura de ocupação de ninhos de 8,7. Em 30 caixas só se registaram 13 primeiras posturas e só houve uma segunda postura apenas em 2021. Nós podemos ver aqui as taxas de ocupação são sempre muito baixas, o número de posturas também é baixo, só em 2022 é que houve 5 posturas. Segundas posturas só houve uma em 2021 e nunca mais se repetiu. Portanto, nós temos aqui valores baixos, portanto, 2021 2 posturas, 2022 já 5, 28 ovos. Normalmente as taxas de eclosão entre 90, 96, 100% em 2023, 94%, 94% nos 2 últimos anos. O pico absoluto foi em 2022. Em 2021 houve uma única dupla nidificação e 2023 foi também o pior ano para a nidificação também desta espécie, comparativamente também com o chapim real. E nós podemos ver as datas das posturas dos ovos dos chapins azuis. Muito mais tarde, 10/4, aqui começou a 31/3, com um pico de 3 ovos. Em 2023, também só uma postura, 12/4. Em 2024 tivemos uma surpresa, começou em 18/3/2024, tivemos um pico de postura de 2 ovos. 2025, voltamos outra vez a normalizar as datas de nidificação da postura de ovos do chapim azul. Se nós somarmos tudo, dá-nos isto. Todos os ovos dá-nos isto. Dá-nos aqui esta tal grupo de ovos entre 7 e 14 de abril, que é quando os chapins azuis fazem as posturas de ovos. Portanto, as primeiras posturas mostram alguma consistência na eclosão, 94% a 100%, mas o sucesso de voo, o sucesso reprodutor oscilou entre os 50% e os 92%, com o 2021 registrar também uma segunda postura viável. E basicamente, quando se espreita para dentro de uma caixa, vê esta amálgama de corpos e nós tentamos descobrir quantos juvenis aqui estão.
E pronto, Gonçalo, terminei aqui a minha apresentação. Agora